Criança feliz, feliz a cantar, a nossa aula já vai começar. Fiquem atentos com o livro na mão, com muita alegria e bastante atenção. Olá, meus queridos! Que alegria estar mais uma vez com vocês aqui na nossa sala de aula virtual. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar agora a nossa aula de geografia. Então, meus amores, já estejam aí preparadinhos com os materiais escolares em mãos, lápis, borracha, livro didático também de geografia e fiquem atentos agora aí na telinha, já estou compartilhando com vocês o material de apresentação para a nossa aula e vamos iniciar aí com a nossa agenda. Observem para a sala, nós utilizaremos o livro nas páginas 88 e 89 e para casa teremos atividade complementar no caderno. Não se preocupe, meus amores, não se preocupem, que ao final da aula eu estarei explicando com mais detalhes sobre a atividade de casa e também, ao final da aula, vocês vão ter uma surpresinha. É sim, mas só para quem assistir a aula até o final, com bastante atenção, com bastante empolgação. E no final, no final da aula, você vai receber essa surpresinha. Ok, meus amores? Então, vamos começar? Meus queridos, vamos relembrar um pouquinho sobre a aula passada? Então, na aula passada, eu apresentei para vocês um tema novo sobre o trabalho na unidade 6. A nossa aula de hoje, na verdade, é uma sequência, é uma continuidade desse mesmo assunto sobre o trabalho. No entanto, nós vamos especificar diferentes tipos de trabalho. Mas é importante que nós possamos agora relembrar um pouco sobre algumas informações abordadas na aula passada. Vamos lá? Então, observe. Na aula passada, nós aprendemos sobre diferentes tipos de trabalho, sobre a importância do trabalho. Nós aprendemos que todos os lugares, eles só existem e funcionam por causa do trabalho de várias pessoas. Os calçados, os alimentos, as roupas, os móveis, o material escolar, o transporte, os diversos serviços públicos que existem, que recebemos, na verdade, tudo isso, crianças, são resultados do trabalho de muitas pessoas. Vamos relembrar aí as imagens da aula passada. Estamos observando agora diferentes tipos de trabalho. Agente de saúde, as separadoras de material para reciclagem, a veterinária, operários aí trabalhando na construção de galerias para passagens de água no município de Jati, no estado do Ceará, em 2016. Então, meus amores, observem que todos esses trabalhos geram um resultado. Então, ainda sobre os diferentes tipos de trabalhos, nós também aprendemos sobre os trabalhadores informais, que são aquelas pessoas que não possuem nenhum vínculo empregatício com nenhuma empresa, eles não possuem de fato um emprego, mas eles trabalham, pois eles precisam sustentar sua família, sua casa, mas que são pessoas que trabalham por conta própria. Na verdade, são os vendedores ambulantes que ficam vendendo seus produtos nas ruas, nas praças, nas praias. Observem aí, vamos relembrar aí as imagens da aula passada. Então, nós aprendemos que essas pessoas, elas trabalham por diversos motivos. Primeiro, para garantir o próprio sustento e o da família. Também elas trabalham para desenvolver um talento, uma habilidade e para contribuir com as pessoas, ajudar o próximo. Seja qual for o motivo, é sobretudo por meio do trabalho que as pessoas conseguem dinheiro
para comprar os produtos e pagar pelos serviços de que necessitam. Crianças, agora, de fato, abram aí o livro de vocês na página 89 sobre o assunto que nós estaremos abordando para a nossa aula de hoje. Realizamos uma pequena revisão, agora vamos nos deter realmente ao assunto da aula de hoje. Trabalho indígena, página 89. Desculpa, perdão, 88. Então, crianças, 88. Observem aí na primeira fotografia. Estamos aí observando indígenas pescando na lagoa, no município de Gaúcha do Norte, no estado de Mato Grosso, em 2016. Então, nós estamos aí visualizando claramente os índios executando uma atividade de pesca, ou seja, é um trabalho. Eles estão desenvolvendo uma atividade, eles estão desenvolvendo um tipo de trabalho, e que esse trabalho, como todos eles, geram um resultado. Qual o resultado? De pescar vários peixes. Então, aqueles peixes que eles pescam da lagoa são exatamente um trabalho, é exatamente o resultado do trabalho executado na pescaria. Vamos observar agora outra imagem, fotografia número 2, uma indígena preparando a massa da mandioca para fazer beiju e farinha na aldeia Bona, na Serra do Tumucumá, no estado do Amapá, em 2015. Observem aí, crianças, ela também está desenvolvendo um trabalho, pois nós aprendemos que todos esses produtos, todo o resultado dessas atividades são considerados trabalho. Então, meus amores, vejam só aí as duas fotografias. Fotografia 1, indígenas pescando, e fotografia 2, uma mulher indígena produzindo um alimento típico da cultura indígena. Você pode perguntar assim, mas professor André, o que é beiju? Meus amores, vocês vão saber daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês essa curiosidade para quem ainda não conhece, nem nunca viu sobre o beiju. Mas antes, ainda na página 88, vamos iniciar a resolução da atividade de sala. Então, fiquem atentos, pega aí o teu lápis, a tua borracha, e vamos agora iniciar essa aplicação da atividade de sala. Vamos lá, primeira questão. O que as pessoas retratadas estão fazendo? Que pessoas retratadas, professor André? As pessoas que nós observamos nas imagens anteriores. Aqueles índios lá das fotografias 1 e 2 que estavam realizando um determinado trabalho. Então, vamos lá. O que elas estavam fazendo? Resposta: na fotografia 1, os homens estão pescando, no caso estavam, né, pescando, no caso, homens indígenas. Na fotografia 2, a mulher lá está preparando o alimento, no caso, o beiju e farinha. No caso também, uma mulher indígena. Então, essa é a resposta. Repetindo, na fotografia 1, os homens estão pescando. Na fotografia 2, a mulher está preparando o alimento, beiju e farinha. Vamos agora, crianças, entender um pouco sobre esse beiju. Vejam aí a imagem do lado direito. Exatamente aí, nós estamos vendo a produção do beiju em uma casa de farinha, que geralmente essas casas de farinha, elas ficam no interior das cidades. Então, vejam só esse beiju aí sendo preparado. Para quem não conhece, crianças, ele, na verdade, é do tamanho de uma pizza grande. E parece aí uma tapioca. Visualizando de longe, parece uma tapioca, mas na verdade o beiju é bem maior do que a tapioca. Ele é o tamanho realmente de uma pizza grande. E que é feito a partir da massa de mandioca ralada e peneirada. Ou seja, para esse prato, que é específico da cultura indígena, é utilizada a mandioca toda moída
e não apenas a fécula. Mas o que é fécula, professora Andréa? Fécula, meus amores, é uma espécie de farinha mais fina, extraída da raiz da mandioca, diferente do beiju. O beiju é feito com a massa mesmo da mandioca ralada e peneirada. E a tapioca é feita apenas com a fécula, que é justamente essa espécie de farinha mais fina, extraída da raiz da mandioca. Então, vejam aí a diferença do beiju para a tapioca. O beiju é feito da própria massa da mandioca ralada e peneirada, tem o tamanho maior, como que fosse o tamanho de uma pizza, no tamanho grande, diferente da tapioca, que é feita somente pela fécula da raiz da mandioca, que é, no caso, a farinha mais fina, né, que é extraída da raiz da mandioca, e que tem um tamanho menor, mas que esses dois alimentos pertencem à cultura tipicamente indígena e que também, no caso aí, está sendo executado um trabalho, meus amores. E o resultado desse trabalho é o quê? O beiju. Então, vamos dar continuidade, questão 2, ainda na página 88. Em sua opinião, essas atividades são consideradas trabalho? Explique. Meus amores, essa resposta ela é pessoal, mas mesmo assim, como todas as perguntas que são solicitadas, no caso aí, que são respostas pessoais, mesmo assim, eu deixo registrado aqui a minha resposta, a minha opinião, para que vocês tenham como exemplo para depois vocês desenvolverem as suas respostas conforme as suas palavras, de acordo com as suas palavras, ok? Então, eu vou colocar aqui a minha resposta, a minha opinião. A minha resposta é sim, eu considero sim essas atividades como trabalho. Pois nós aprendemos na aula passada que tudo que usamos e utilizamos é resultado do trabalho de muitas pessoas. Portanto, se os índios se alimentam de peixes, que nós vimos na fotografia 1, foi resultado exatamente de um trabalho que eles tiveram para pescar. Assim como o beiju, que foi feito e que também foi um resultado de um trabalho exercido. Então, vejam só aí, por isso que eu coloquei a minha resposta como sim. Essas atividades são consideradas, sim, trabalho, a pescaria e a produção de alimento. Por quê? Porque todos esses trabalhos geram um resultado. Vamos agora, crianças, agora sim, na página 89, acompanha aí a leitura sobre algumas características do trabalho indígena. Vamos lá. Cada membro de uma sociedade indígena realiza um tipo de trabalho. Há trabalhos só para homens e trabalhos só para mulheres. E essa divisão não pode ser desrespeitada. Então, existe essa cultura na comunidade indígena, entre as atividades dos homens e mulheres, e que, na verdade, crianças, está correto. É necessário, é importante, sim, que a comunidade, não só indígena, mas todos os tipos de trabalhos, todos os locais de trabalhos, mantenham essa organização, essa divisão de trabalhos para que realmente essas atividades sejam executadas de forma organizada e que não sobrecarregue. Então, vamos conhecer essa divisão do trabalho indígena entre homens e mulheres. Vamos lá. O homem cuida da segurança da aldeia, das decisões políticas, da educação dos filhos maiores, das atividades de caça e pesca, do preparo das roças e da fabricação de objetos. Agora vamos conhecer sobre o trabalho das mulheres. As mulheres preparam alguns alimentos, cuidam da educação dos filhos menores, dão especial atenção às filhas que estão se tornando moças e também confeccionam alguns objetos. Então, vejam só que existe essa diferença de
trabalhos a serem executados na comunidade indígena e que está corretíssimo. Com essa divisão, nós temos aí uma organização e um equilíbrio para que não sobrecarregue só para os homens ou só para as mulheres. E que, de fato, essa organização, essa divisão, ela deve acontecer também em outros tipos de trabalho, em outros tipos de comunidades. Então, meus amores, vejam só aí as imagens. Imagem do lado esquerdo, estamos aí observando a caça, uma atividade da caça pelos indígenas, e do lado direito, a pesca indígena, que, como nós lemos agora há pouco, são atividades, são trabalhos específicos para os homens indígenas. Estamos aí vendo agora homens indígenas trabalhando na roça e agora fabricando objetos. Vemos agora mulheres indígenas preparando alimentos, índias cuidando dos filhos menores, índias confeccionando alguns objetos. Então, vejam aí, crianças, a importância da divisão desses trabalhos. Muito importante. Agora, vamos para a terceira questão, na página 89. Fiquem atentos, meus amores. Marque V para a frase verdadeira e F para a falsa, de acordo com o texto. Vemos aí duas frases. Vocês vão registrar V se a frase for verdadeira e F se a frase for falsa no quadrinho do lado esquerdo. Vamos para a primeira frase. Nas sociedades indígenas, homens e mulheres realizam os mesmos trabalhos? Foi isso que nós aprendemos, turminha. O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? É falso, meus amores. Nós aprendemos agora há pouco que nas sociedades indígenas, homens e mulheres não realizam os mesmos trabalhos. Existe o quê? Uma divisão. Então, essa alternativa é falsa. Homens e mulheres realizam trabalhos diferentes nas sociedades indígenas. Então, coloca aí no quadrinho o F de falso. Na segunda opção, vamos lá. Nas sociedades indígenas, o trabalho é dividido entre homens e mulheres? Sim, exatamente o que nós mencionamos agora há pouco. Nas sociedades indígenas, o trabalho é dividido entre homens e mulheres, é verdade. Então, vamos recapitular as respostas à terceira questão. A primeira frase é falsa e a segunda frase verdadeira. Então, fica FV. Meus amores, vejam só aí a imagem dos índios tapebas. Vejam só aí. Essa informação não está no livro de vocês, mas fiquem aí atentos aí à apresentação dos slides, porque eu acrescentei para ampliar o conhecimento de vocês sobre os índios. Então, meus amores, esses índios tapebas, eles existem de verdade e eles moram na cidade de Caucaia, aqui no estado do Ceará, que inclusive é uma cidade aqui próxima de Fortaleza, e que esse nome Caucaia é uma denominação de origem indígena, que quer dizer mato queimado, vinho queimado ou simplesmente queimado. Hoje é o nome da cidade onde os índios tapebas residem, onde eles moram. Então, eles moram na cidade de Caucaia, e Caucaia é um nome de origem indígena. Mais uma informação sobre os índios tapebas. Lá em Caucaia, existe uma escola, inclusive indígena, dos tapebas. É uma escola de ensino regular, que possui educação infantil, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, mas que, além deles receberem todo esse conhecimento de uma escola regular, uma escola de ensino regular, eles também recebem todo o conhecimento específico da língua indígena,
todas as atividades, todos os conhecimentos que potencializam a cultura indígena. Então, vejam só aí, Escola Indígena Tapeba do Trilho, na cidade de Caucaia. Meus amores, ainda na página 89, vamos falar sobre colaboração entre homens e mulheres. Acompanhe aí a leitura, meus queridos. Embora existam diferentes povos indígenas, cada um com seus próprios costumes e modos de vida, a divisão de tarefas entre homens e mulheres é um aspecto importante em todos eles. Essa divisão de tarefas funciona de modo a fazer com que o trabalho de um complemente o trabalho do outro. Ou seja, os trabalhos de homens e de mulheres somados garantem a qualidade de vida de todos. Percebam que essa divisão, crianças, elas geram o quê? Essa divisão gera uma organização e um equilíbrio, como eu falei para vocês, não sobrecarrega nem para os homens e nem só para as mulheres. Existe aí um equilíbrio de atividades. Então, esse equilíbrio de atividades é justamente em consequência dessa organização, da divisão de tarefas que garante o quê? Uma qualidade de vida para todos. Vamos aí para a pergunta. Nos grupos de que você participa, existe colaboração entre homens e mulheres? Dê um exemplo. Vamos lá, crianças. É uma pergunta de resposta pessoal. Vou apresentar para vocês a minha resposta. Então, no grupo que nós participamos, aí pergunta, nos grupos de que você participa, existe colaboração entre homens e mulheres? Dê um exemplo. Bom, então eu vou dar o exemplo do meu grupo familiar. Eu moro com os meus 2 filhos, eu tenho um casal de filhos, eu tenho um rapaz de 18 anos e uma moça de 16 anos. Então, moramos nós 3 e nós realizamos também essa divisão das atividades aqui de casa. Além de nós desenvolvermos os nossos trabalhos em específico, no meu caso, o meu trabalho como professora e os meus filhos, eles estudam, então, além de nós cumprirmos com as nossas obrigações, no meu caso, de trabalho como professora e no caso deles como estudantes, onde eles precisam cumprir as obrigações escolares, nós também nos organizamos em alguns horários na divisão de atividades em casa. Por exemplo, eu cozinho e a minha filha de 16 anos lava a louça, enxuga e guarda. O meu filho, ele joga o lixo na lixeira, ele limpa as janelas, ele ele faz a limpeza dos banheiros, ele lava os banheiros, porque é um trabalho mais pesado, requer mais resistência, então eu coloco para ele, já é um homem, já tem 18 anos, então ele faz a limpeza, a higienização dos banheiros. Então, vejam só, alguns exemplos, fora que já é uma regra aqui em casa, ao acordar, já tem que arrumar o quarto, arrumar a cama, dobra o lençol, coloca a coxa direitinho na cama, arruma lá, cada um arruma aqui a cama, a sua própria cama, arruma o seu quarto, não pode deixar o quarto aqui desarrumado, tirou do lugar, já coloca de volta, para que nós possamos manter uma organização. E também cada um limpa o seu quarto, limpar mesmo, varrer, passar o pano, tirar a poeira. Então, todos nós temos essa obrigação de limpar o seu quarto, tá? Então, é isso. Então, é o meu exemplo do meu grupo de família, do meu grupo familiar na minha casa com os meus filhos. Mas existem diferentes tipos de grupos, que as pessoas participam, que as pessoas colaboram e que existem essas divisões de atividades, né? Então, meus queridos, depois vocês vão registrar a resposta de vocês, conforme as suas palavras, ok? Então, vejam só a minha resposta.
No caso, sim, no meu grupo de família, todos colaboram nas atividades e obrigações de casa, como eu citei alguns exemplos para vocês, né? Então, e que sirva de exemplo para todos vocês, ao vocês acordarem, arrumem aí a sua cama, o seu quarto, não deixa nada espalhado, não deixa nada desorganizado, ajuda a mamãe, ajuda o papai, na verdade, é uma responsabilidade, né? Então, nós temos que cumprir com as nossas responsabilidades. Meus amores, vamos agora para a explicação da atividade de casa, atividade complementar, observação, perguntas e respostas no caderno, ok? Vejam só, essa atividade complementar, como eu acabei de mencionar, vocês vão transcrever as perguntas aqui dos slides para o caderno de vocês, ou seja, vocês vão copiar, vão repassar, transcrever. Vamos lá para a primeira pergunta. Nas sociedades não indígenas, a maioria dos trabalhadores recebem dinheiro em troca dos trabalhos realizados. Já entre os indígenas, o que acontece? Eles também recebem dinheiro pelo trabalho que executam? Então, você vai copiar essa pergunta no caderno e, logicamente, vai responder também no caderno. Segunda questão. Cada membro de uma sociedade indígena realiza um tipo de trabalho. Há trabalhos só para homens e trabalhos só para mulheres. E essa divisão não pode ser desrespeitada. Escreva os diferentes tipos de trabalhos realizados pelos homens e pelas mulheres nas tribos indígenas. Letra A, você vai escrever a resposta. Trabalhos realizados pelos homens indígenas, quais são? Letra B, trabalhos realizados pelas mulheres indígenas. Terceira questão. Qual a importância da divisão de trabalhos entre homens e mulheres indígenas? Quarta questão. Responda com atenção. Letra A. Índios que moram na cidade de Caucaia, no Ceará? Quais são esses índios? B. Caucaia é uma denominação de origem indígena. Qual o seu significado? Letra C. A cidade de Caucaia possui escola indígena? Qual o nome da escola? E chegou aí a grande surpresa, o quebra-cabeça divertido, meus amores. Olha só, vocês vão se divertir bastante, meus amores. Na verdade, aí é um game, um quebra-cabeça divertido sobre a arte indígena, que vai servir para ampliar cada vez mais o conhecimento de vocês e também para que vocês se divirtam bastante. Eu joguei, eu amei o jogo, é bem divertido, é bem, assim, bem bacana mesmo, meus amores, vocês vão amar. Mas só voltando um pouquinho aqui para a atividade complementar, não esqueçam, tá, meus amores, de realizar essa atividade de casa, pois nós estaremos realizando a correção dessa atividade na aula ao vivo. Então, não deixem de fazer, tá? E perguntas e respostas no caderno. E depois, vocês podem se divertir, daí com o quebra-cabeça divertido. Vai ser muito bacana, muito legal. Vocês vão amar para valer. E nós encerramos por aqui. Bons estudos para todos vocês. Vamos encerrar nossa aula de hoje. Sempre é muito bom estar com vocês. Eu me alegro muito. Muito obrigada pela participação de todos vocês, pela atenção, pelo carinho de todos. Não deixem de fazer atividade de casa. Mais uma vez eu reforço, crianças, porque na aula ao vivo nós temos pouco tempo.
nós já temos, assim, aquele momento de interação, onde nós conversamos um pouco, onde vocês respondem as questões. Então, assim, é de extrema importância que todos vocês já cheguem nessa aula ao vivo com as respostas, com a atividade já realizada, ok? Então, reforço aqui, não deixem de assistir, não deixem de realizar atividades de casa e quando vocês chegarem na aula ao vivo, já estejam com essa atividade já realizada, com todas as respostas, ok, meus amores? Então, vamos encerrando por aqui. Vamos encerrar cantando? Então, criança feliz, feliz a cantar, a nossa aula já vai terminar. Um beijo a você, um abraço a você. Que legal, amanhã vou te ver. Tchau, meus queridos, até amanhã.